Ele é um dos idealizadores e diretor do renomado e internacional evento Ibitipoca Festival. Não é isso, ô Hermanes? Ó, Isso aí, o Beachpoca Jazz Festival, os isso. 25 anos, né? É um prazer recebê-lo aqui em um evento de tamanha importância, né? Não só para a região, para o estado, para o Brasil, né? E com a presença de artistas internacionais, completando 25 anos. Não é isso, Hermanes? Isso aí. A gente começou nesses 25 anos, foi em 2000, né? Quando a gente foi, a gente foi convidado uma vez para em 99, 1999, para participar do Festival de Montreux, na Suíça. É um festival internacional de jazz que acontece lá, o maior Sim. festival do mundo, né? E quando nós fomos tocar, foi eu e o Dudu Lima, aqui de Juiz de Fora também, né? E fomos fazer uma apresentação lá e eu fiquei encantado com o lugar, né? Em frente ao Lago Lemã. E eu falei com o Dudu, Dudu, vamos fazer esse festival no Brasil e o lugar ideal seria Ibitipoca, né? É um lugar próximo aqui da gente, que a gente contempla a natureza em volta, né? Tudo que eu queria era ter um festival de jazz no Brasil e linkado com a preservação do meio ambiente, as florestas, as matas, né? Aos parques estaduais, parques florestais. Então foi assim que começou lá em 2000, né? Então já são 25 anos de uma estrada de muito sucesso, né? Completando agora. Graças a Deus, todos os anos, né? Paramos uma vez na pandemia, um ano que ficou parado na pandemia, né? Que não teve jeito, a gente tentou de todas as formas, Tudo parou, mas né? tudo parou. Mas lá no começo a gente sempre procurou fazer algo assim bem pé no chão, né? Um negócio bem cara de bitpoca, porque a gente procura sempre respeitar o lugar, né? Assim, Sim, sim. as condições, o tamanho do lugar. Então sempre quis fazer um festival que tivesse esse clima de intimismo, né? Um ambiente que respeitasse o limite da população de Bitpoca, né? Essa era o objetivo. Algo mais intimista e que fizesse aquele link, né? Música, natureza, né? E tal, né? Exatamente, sempre procurando apresentar música de boa qualidade, né? No primeiro ano a gente fez assim os shows, era o Dudu Lima, eu chamei na época o Mavro Ciribelli, que é um pianista de Niterói, Ah, sim. o Mamão, que é o Ivan Conte, que faleceu infelizmente há pouco tempo, e era o baterista do Azimuth, um Ah, sim, grupo sim. famosíssimo aí na história do jazz mundial, né? E ele fez questão de participar do primeiro festival. Ele sempre incentivou muito o festival, participou várias vezes com o próprio Azimuth, né, com o trio. Então eles foram várias vezes lá e outros nomes, né, como Toninho Horta, Nivaldo Ornelas, Neném, várias pessoas do Clube da Esquina, o Wagner Tiso, né, que esse ano também nos deu a honra de participar nos 25 anos, né, de vir dar esse presente para a gente, o grande maestro Wagner Tiso, né? Então, ele esse ano ele está fazendo um show especialíssimo que está completando 40 anos do show Coração de Estudante, que ele fez, aquele álbum, né, belíssimo que ele tinha feito lá 40 anos atrás. Então, ele está comemorando os 40 anos lá com a gente no festival, apresentando esse show lá. Vai ser um dos shows da noite desse fim de semana. O Wagner Tiso é um músico de renome, né? Acho que todo mundo Exatamente. conhece, né? O Todo Wagner Tiso. mundo. Ou já ouviu A falar, nível, pelo menos, né? a nível mundial. É uma pessoa importantíssima no cenário brasileiro do jazz, né? Que quando ele começou a aparecer mais assim com o Som Imaginário, né? O grupo Som Imaginário, e que acompanhou o Milton Nascimento, né? Lançou o Milton Nascimento. Então, é muita história, né? Numa pessoa, né? É. O próprio Clube da Esquina, né? O álbum mais
o melhor álbum da história, né, de MPB, né? Então, e tinha o dedo do Wagner Tiso, né? É o Wagner Tiso, as composições, tudo. Então, é um excelente compositor, sem dúvida. O festival fica muito feliz de ter essa honra de receber esse nome tão importante para a gente no meio do jazz, da música instrumental brasileira, né? Ô, Hermanes, você é paraibano, né? Mas criado em Juiz de Fora. Não é Exatamente. isso? Você é arquiteto, é pianista também, né? Eu sou violonista. Violonista. Na verdade, eu formei em Jazz Composition, que eu fiz Sim. aquela faculdade lá em Boston, a Berklee College of Music, sim. né? E formei em Jazz Composition lá em 93, né? Sim. E esse curso realmente me pôs no mundo do jazz, né? Sim. Tive grandes professores que fizeram parte da história das big bands nos Estados Unidos, né? E eu voltando ao Brasil, eu me encontrei assim com os músicos brasileiros, principalmente do Lima, e começamos a fazer um trabalho em grupo, né? Que perdura até hoje, né? Então a sua referência é internacional, né? Exatamente. E a arquitetura veio antes, né? Eu formei arquitetura no Rio de Janeiro e fiz questão de continuar a carreira em paralelo, né? Tanto arquitetura como música, de igual para igual, né? Não seria hobby a música ou hobby a arquitetura. Eu vi uma reportagem que você diz que, na verdade, uma coisa para você não vive sem a outra. A arquitetura e a música são duas coisas que se completam na sua vida, né? Exatamente. É que a gente trabalha com criação, né? Quando você trabalha com criação, a criação, eu acho que ela vem de você, da tua alma, da tua mente, né? Sim. E aquilo, ela pode vir de várias linguagens, né? Na arquitetura, né? Quando você projeta um prédio, uma casa, você pensa nas texturas, pensa nos contrastes, né? De cores, de formas, de ângulos, né? E a música, ela causa esse mesmo efeito, só que sonoro, né? Sim. E eu já tentei até fazer várias vezes, eu sempre nos meus projetos e na música também, principalmente nos projetos, eu procuro contemplar alguma coisa sonora numa casa ou num prédio, né? Como percussão, como forma. E depois também na música, a gente sempre vê a música, sempre ouve a proporção de uma música de 15 minutos, 30 minutos, 5 minutos, como que é essa proporção dentro desse tempo, né? De introdução, de formas, de frases, né, que você cria, da própria instrumentação, né? Você trabalhar com 4 sopros em sopros de madeira, né? Uma flauta, um clarinete, um trompete, já vai dar outra sonoridade, né? Então, todas essas combinações eu vejo como se fossem combinações na arquitetura que você tem os materiais, a cerâmica, as pedras, o aço, né? O vidro. Então, são elementos, né? Que se completam, né? Exatamente. Por o lado da música, esses elementos são seres humanos, né? Que produzem sons. E na arquitetura você tem formas que os seres humanos vão morar ali dentro, né? Vão participar daquilo dali. Então são coisas que vão se completando, né? Eu acho muito interessante isso. Agora, o que entrou primeiro na sua vida? A música ou a arquitetura? Assim, a sua paixão pela área? Que é exatamente isso. Quem entrou primeiro na minha vida foi a criação, né? A criação, né? Então, E minha mãe, na época, eu tinha 12 anos, ela me deu um violão. Então, acho que aí foi uma introdução bacana, na arquitetura. Né? E o meu pai, desde quando eu nasci, o meu pai era engenheiro. Então, sim. Teve uma construtora aqui em Juiz de Fora, né? Então, isso, quer dizer, eu desde que me entendo por gente, eu ando dentro de uma obra, né? Então, assim, realmente faz parte da caminhada, né? Da nossa vida, né? Agora, por exemplo, os seus clientes da arquitetura, eles conseguem te enxergar
como algum cliente te enxerga só como arquiteto ou são as duas coisas juntas? Olha, eu acho que hoje em dia o que eu passo para as pessoas realmente são as duas As coisas. duas coisas juntas, né? Até recentemente eu fiz um projeto de um prédio em Juiz de Fora e foi engraçado que eu nem dei o nome para o empreendimento. Isso foram opiniões de corretores da área comercial Sim, sim. que sugeriu dar o nome de jazz para o prédio. Então, Olha só que bacana. assim, foi uma contemplação de uma realização profissional, né? Você se sentiu lisonjeado, né? Lisonjeado, uma homenagem, né? Então, e caiu muito bem, foi um sucesso, né, de vendas, assim, Ah, que bacana. do Agora, empreendimento. então, depois ganhou o primeiro violão lá com 12 anos, e daí você começou a trilhar esse caminho musical, juntamente com né, a arquitetura, seu pai era engenheiro, uma coisa, né? Não tinha como você ficar fora, né? Vivenciando em obras, né? Eu comecei também com aulas, que aí logo eu mudei para o Rio para fazer a faculdade de arquitetura, e isso me deu a oportunidade de entrar em cursos de música, né? Que o Rio de Janeiro dá realmente grandes oportunidades para os estudantes. Sim. Juiz de Fora também tem grandes escolas. Na época tinha ótimos professores, até hoje a gente tem uma linha de músicos em Juiz de Fora fabulosa, é verdade, é verdade. De alto nível. Em toda a região, Zona da Mata hoje é um celeiro de excelentes compositores e músicos, né? De referência mundial, né? Então, esse caminho no Rio foi assim, faculdade de arquitetura, escola de belas artes, fazendo escultura, porque isso envolve várias coisas de artes plásticas, né? E a aula de música. E depois, com todos esses cursos, eu resolvi aplicar para essa faculdade nos Estados Unidos, que é onde eu queria chegar, que eu sempre quis me... O jazz, ele sempre me teve mais influência, né? Com os compositores brasileiros, através de referências como Egberto Gismonti, Naná Vasconcelos, o próprio Milton Nascimento, essa parte musical dele, que ele sempre explorou muito a voz como um instrumento, né? Como melodia, né? Marcante. Ele e o Naná Vasconcelos faziam isso muito bem. E nomes, Hermeto Pascoal. Então, isso foi ampliando o meu conhecimento através de referências de compositores no mundo inteiro, né? Ralph Turner, nos Estados Unidos, o violonista Ralph Turner, Pat Metheny, nos Estados Unidos também. Então, isso foi realmente fazendo com que eu focasse, além da arquitetura, focar especificamente na área de jazz. E, para isso, jazz, né? Eu tinha uma faculdade, eu tenho essa faculdade, que é a mais importante no mundo, que é a Berklee College of Music, em Boston, que realmente é uma especialidade muito grande, e as oportunidades de cursos lá são focados gigantes, né? Realmente no jazz, nas big bands, nos arranjos e composições, nessa linha, né, de jazzística americana, né? Bacana. Ô Hermanes, você citou aí o Clube da Esquina. A música mineira, ela é muito rica, né? Você citou os artistas regionais, que são muito legais, né? A gente tem grandes talentos aqui e tal. Mas a música mineira, ela é muito rica, né? A música mineira, tanto a música mineira como a música nordestina, por eu ser paraibano também, eu tive muita influência, né? Eu fui criado no meio o disco que eu me lembro ouvindo quando foi lançado, uma das primeiras lembranças é realmente o Clube da Esquina. Então, isso me influenciou muito nas minhas composições e que fez no jazz eu usar o jazz com as raízes mineiras e nordestinas. Isso eu faço questão de deixar isso muito marcante nas minhas composições, né? O jazz, ele tem uma origem americana que vem de uma origem africana também, que se mistura com a nossa, acaba se encontrando, né? Então, o som que você faz, ele tem uma grande referência paraibana e mineira, principalmente. E mineira, basicamente é isso. E fundida com esse jazz todo, né?
E o próprio jazz americano sofreu muita influência com o jazz brasileiro, né, que acabou criando um estilo muito forte no mundo, né, através do nosso saudoso maestro Tom Jobim, né, João Gilberto. Essa turma toda foram muito respeitadas no meio do jazz americano, né? Então, hoje, são referências mesmo em escolas, no ensino e nos ouvintes, né? O jazz brasileiro é ouvido direto nas rádios americanas, né? Eu até sempre eu tenho um pensamento, é um pensamento que eu tenho é o seguinte, que eu acho que eu penso que na grade curricular escolar, né, no ensino médio, principalmente, o jovem deveria aprender música, né? Seria natural, né? Pelo menos uma referência, igual você está citando, Tom Jobim, né? Clube da Esquina, a Vinícius. alfabetização musical, né? Eu Isso, chamo isso, isso de isso. alfabetização musical. Essa seria a frase. Eu percebi muito isso quando nessa época, eu morei nos Estados Unidos, esses 5 anos, né, na década de 90. Isso foi muito claro para mim, que as high school, né, quer dizer, o ensino médio, todos os alunos tinham que estudar música. Então, todos sabem tocar um instrumento, são alfabetizados em música, né? É como você pegar um livro e não saber ler. Você forma num colégio e não sabe ler um livro. Você não sabe ler uma partitura. Então, isso é muito grave. Eu até penso exatamente nessa questão da alfabetização musical, que talvez a pessoa, que bom que toque um instrumento, que cante e tal, mas principalmente essa alfabetização musical é muito importante, né? Seria muito Exatamente. importante. Exatamente. Isso faz parte, né, do ensino, né? Eu observei muito isso. Às vezes você vai numa igreja, numa missa, né? E acaba que eu cheguei lá numa missa e tinha no banco da igreja, né? Tinha a partitura das músicas que iam cantar na missa. Então, Bacana, facilita muito, né? Porque facilita, você é verdade. acredita que todo mundo sabe ler. É verdade. Né? Ou a maioria, né? Eu até te digo, eu até fiz essa colocação aqui dessa alfabetização, né, musical no ensino médio e tal, pelo fato de, não sei se você concorda comigo, mas hoje os nossos jovens, talvez por falta de informação, eles vivenciam um momento musical muito ruim, pelo menos aqui no Brasil, né? O jovem, ele tem, eu vejo o seguinte: primeiro, o brasileiro, ele sempre vai ser muito musical, né? Eu vejo assim, em geral, o brasileiro ele tem muita facilidade com música, naturalmente. Então, eu vejo muitos músicos brasileiros, mesmo quando eu comecei, e hoje que chama muita atenção do autodidata, né? Sim. Então, ele é curioso e quer sempre conhecer, talvez por ter essa facilidade muito grande com música, com descobrir como funciona, né? Como você forma os acordes, como você forma uma melodia, uma escala. Talvez por ter essa facilidade, não se interesse tanto por estudar a teoria, né? Então, sim. pode ser por conta disso. É a impressão que eu tenho, assim, porque muita gente, né? Eu vejo muita facilidade, assim, natural, né? Quando a gente observa assim, alguns cursos que às vezes eu fico observando de prática musical, de iniciação musical, né? A gente fez alguns projetos em cidades menores, lá em Bitpoca mesmo, e você vê as crianças chegando, assim, pegando um instrumento de percussão, de primeira já sai entendendo o ritmo que tem que repetir igual ao outro e que tem que tocar com o outro. Isso é muito natural, sabe? E sem nunca ter feito uma aula de música. Às vezes não. Aquilo é ouvido, né? A audição. Ouvido, né? Isso é bem natural. Eu acho que o brasileiro ou latino, né, tem alguma origem ancestral nossa. Ancestral, né? Já tá,
Tá nas raízes, né? Deve ser, deve ser. O Não, Brasil, nunca estudei sobre isso, mas deve ser. provavelmente. Você, como nordestino, a música nordestina também é muito rica, né? O próprio repentista, né? Você vê, a maioria dos repentistas, eu vi uma reportagem uma vez que, assim, a maioria dos repentistas que foram entrevistados, às vezes era até analfabeto, não sabia nem escrever. Então, os poemas que eles tinham, eles têm que memorizar, eles tinham que memorizar. Ah, Né? sim. Então, tem muito disso. Às vezes o músico também, quando não lê partitura, ele memoriza com muita facilidade, né? Então sabe todas as músicas e não esquece, né? Parece que tem aquela memória fotográfica que não esquece nunca. Você pode tocar com ele depois de 10 anos, ele vai lembrar o que fez há 10 anos atrás. Não esquece, né? Não, eu acho isso muito natural. E isso no nordestino eu vi muito acontecer isso, né, nesse grupo de repentistas que tem os grandes poetas e poemas lindíssimos, né? Que você tem os que conseguem ser registrados e às vezes os que foram gravados e que a pessoa sabe na memória, né? E tem que passar para os filhos e netos, né? Perfeito. Ô Hermes, eu não sei se você concorda, mas há uma máxima aí que, pelo menos no Brasil, os anos 80 foi, né? Foram a década, né, de ouro da música. Foi, Você concorda com isso? foi para todos os estilos. O jazz na década de 80, eu lembro muito bem, foi a época que eu estava na faculdade, o jazz tocava nas rádios constantemente. Isso fazia parte do repertório da rádio. Os discos de jazz, tinha muito festival de jazz, né? E isso eu senti quando eu mudei para os Estados Unidos, foi em 1990. E foi exatamente quando começou uma decadência no Brasil Musical. na divulgação do jazz. O jazz não parou. O jazz continuou no mesmo groove que sempre teve, E continua, né? mas parou de tocar nas rádios, foi diminuindo. E eu lembro que quando eu comecei o Ibitipoca Jazz Festival, tinha eu podia contar em uns 5 festivais acontecendo no país todo, os festivais de jazz, né, acontecendo no país todo. Hoje você vê, quer dizer, a gente começou o Ibitipoca Jazz Festival, de lá para cá, você acha aí em cada estado pelo menos 5 festivais de jazz, você acha em cada estado do Brasil. Então, eu acho que deu uma evolução boa no cenário do jazz, né? Agora, como é que foi lá o primeiro Ibitipoca Jazz Festival? As dificuldades e o que você, de experiência, tirou lá da primeira edição? A primeira edição, a gente começou primeiro assim, descobrindo como faz um festival de jazz, né? Então, a gente produzia shows individuais, o meu show, os shows que a gente participava. Mas um festival é muito diferente que você reúne pessoas. Tanto que a gente quis começar o festival reunindo os amigos. Então, Sim. eu chamei os amigos, músicos, né, que estavam no cenário aí do jazz, vamos começar um festival. E coincidiu, na época eu fiz o projeto em 97, eu comecei o projeto de um hotel em Ibitipoca, Ah, sim. projeto de arquitetura, né, para a construção de um hotel em Ibitipoca. E eu conversando com o proprietário na época, eu falei, vamos pensar, que eu sempre gosto de pensar a longo prazo, né? Então, Sim, sim. o hotel, comecei o projeto em 97, ele inaugurou em 99, em 2000 eu estava fazendo o festival, quer dizer, Olha eu só. falei, vamos fazer o festival, posso fazer no teu hotel? Então eu já comecei a projetar o hotel pensando, falei, algo vai acontecer ali. Nem sabia que era um festival, mas preparar o espaço, né, o ambiente, para receber um show, né, e que fosse aconchegante, tivesse uma acústica Bacana, né? boa, né, de alto nível, mas uma acústica natural, não uma acústica que normalmente a gente faz em estúdios, né?
Então, eu procurei lá nesse espaço criar uma acústica que é natural do espaço, com as madeiras, com o ar, né, com espaço aberto, fechado, e o som, né, o som natural, ele ficar de qualidade. Né? Isso foi o maior desafio na época. Né? Então, nessas 25 edições, assim, vai completar a 25ª agora, né? Próximo final de semana. Todas as edições foram feitas no mesmo lugar, não? No mesmo lugar. Algumas vezes, quando a gente fez 15 anos, a gente fez na Vila um evento. Sim. Né, que conseguimos um apoio de lei federal, e na pandemia, em 2022, como estava voltando, né, estavam voltando os festivais, os eventos, eu fiz na Vila, né, na praça da Vila de Conceição de Bitipoca, e para ficar um lugar mais aberto, e era um recomeço, né? Então, a gente procurou contemplar um ambiente bem aberto, bem democrático, né? Assim, eu acho que... E mesmo a preocupação, né? Como que você volta? Você não sabia onde você estava pisando, né? E o interessante é que em 2022 a gente fez um show e gravamos ao vivo o festival, e desse festival saiu o disco do Dudu Lima Trio, que está lançando esse ano no Ibitipoca Jazz Festival. Chama Live em Brasil, que foi gravado ao vivo no festival e foi agora lançado por uma gravadora americana, né, no Brasil e nos Estados Unidos, e ele está lançando agora em primeira mão lá no Ibitipoca Jazz Festival, já com Caetano Brasil no sax, né, o Leandro Chio na bateria, e está convidando as vocalistas de Juiz de Fora, né, que eu acho muito importante os músicos de Juiz de Fora participarem, a Alice Santiago, a Tata Rocha e a Sara Vieira, que fazem os vocais nesse trabalho dele. Ficou muito legal. Bacana. E quais são as demais atrações do 25ª edição do Ibitipoca Jazz Festival desse ano? Pois é, no dia 25, na sexta-feira agora, né? Começa, né? Vai ter esse show do Live em Brasil, do Lima Trio, com a Alice Santiago, a Tata Rocha e a Sara Vieira. E vamos ter também o Marv Ciribelli, que participou do primeiro festival e várias vezes, né? Com o quarteto. Ele vai tocar com Cadu Pontes no baixo, Flavinho Santos na bateria. E tem um convidado muito especial, que é o Tom Bergeron, é um saxofonista americano de Oregon. Ele dá aula numa faculdade de Oregon. E o Tom, ele tocou simplesmente com a Ella Fitzgerald. Então, assim, é um saxofonista bem importante no cenário americano, que às vezes aqui a gente não conhece, mas ele é uma pessoa que realmente tem uma bagagem, muito orgulho a gente ter ele aqui com a gente. Tocou com a Natalie Cole, do Temptations, né, um grupo americano. Sim, sim. E no sábado nós vamos ter também um guitarrista americano de Nova York, chama Mark Lambert, órgão trio. Esse Mark Lambert, ele está como convidado no órgão Léo Mitrulis, um organista de São Paulo, e o baterista Humberto Ziegler. O Mark Lambert também é muito interessante. Ele era baterista, ele era guitarrista do Ivan Lins, né? Já tocou com o Ivan Lins, e vários compositores americanos, né? Da época dele, estudou na mesma faculdade que eu estudei lá também. Depois eu fiquei sabendo que ele fez a mesma faculdade que eu fiz. Então, é uma pessoa que tem muita influência lá dos Estados Unidos, um guitarrista. Vai estar no sábado, e depois vamos ter o Dudu Lima convidando o Wagner Tiso, nosso grande maestro aí, fazendo Coração de Estudante, 40 anos. Então, isso vai estar realmente... São 2 shows por noite, e eu vou abrir as 2 noites. Eu procurei, eu falei, como que eu vou fazer os 25 anos? Eu queria participar, né, de alguma forma, tocando, e eu vi que a melhor forma seria fazer um trabalho que eu tenho com a Amanda Martins, uma flautista daqui de Juiz de Fora, né,
que ela faz um trabalho comigo de dueto, com violão e flauta, de jazz, com as composições minhas. Eu vou apresentar essas composições que eu fiz nesses 25 anos do festival, como uma introdução, quer dizer, apresentando a noite do festival. A gente vai fazer um show de apresentação aí antes dos grandes shows da noite aí, apresentando os músicos, né? Uma forma de apresentar o festival tocando, né? Agora, tocar e estar na organização são duas coisas. Não, graças a Deus. Você consegue equipe, conciliar, né? A Tem uma gente equipe foi boa, criando, né? uma equipe bem bacana. Legal, assim, que ela praticamente, a Dirce Mello, né, a minha esposa, sim. ela, na verdade, é diretora executiva e ela que põe a mão na massa mesmo. Então fica mais suave, né? Ela é que põe para frente o negócio, né? A gente, quando é músico e compositor, a gente vive muito na poesia, no mundo da poesia, né? Da criação, e às vezes a gente tem que aterrar um pouco, né? Para as coisas ficarem viáveis. Né? Então, acontece agora 25, 26, né? A 25ª edição do Ibitipoca Jazz Festival. É lá no Ibitipoca Serra... Serra do Ibitipoca Hotel de Lazer. Serra do Ibitipoca Hotel de Lazer. Exatamente. Bacana. Em Ibitipoca vai ser às 9h30 da noite. Às 9h30 da noite. Vamos começar no horário, né? E temos ingressos ainda à venda na Uniticket. Uniticket, né? Que você pode comprar online também. Ficou muito prático hoje, né? Antes a gente fazia aqueles papeizinhos, né? E tinha que levar os tickets, carimbar um por um. É verdade. Agora já fica mais fácil, né? Acessa lá. Agora você no celular, você chega lá, mostra o celular, já aparece tudo certinho. É só comprar lá e curtir o espetáculo, né? Quem diria que em Ibitipoca ia ter isso, né? Então, pegando um gancho aqui, lá atrás, aquela estrada de Ibitipoca era mais... rústica, né? Aventura, né? Mais aventura, né? Mais aventura e mais emoção, né? Mais emoção. Mas hoje está muito boa a estrada. Eu estive lá recentemente. Falta uns pedacinhos assim ainda para terminar a obra, mas está assim muito assim, mas ficou agradável, ficou bem feito assim. Tá uma coisa, não é asfalto, né? Uma coisa mais... que dá uma drenagem boa, né? Então, ficou bacana. Mais permeável, né? Agora, Ibitipoca, com o parque lá e tal, Ibitipoca é aquele lugar aconchegante que vai crescendo com atrações, né? Com tudo, né? Informação, com o comércio vai melhorando e não perde aquela essência, né? Que você disse no começo do nosso bate-papo aqui, aquela magia do... É importante isso, né? O contato com a natureza. Eu acho que as próprias pessoas que vivem lá, né, o dia a dia, eles procuram manter isso, né? É lógico que hoje, assim, muita gente mora lá e depende do dia a dia lá em Ibitipoca, né? Então, o importante é sempre a gente, quem trabalha com eventos, procurar fazer isso, respeitar um calendário anual para a própria população do local, né? E respeitar o lugar. Eu acho assim, se a população que vive lá vive bem, né, curte a vida naquele lugar e curte os eventos que acontecem naquele lugar, o turismo vai curtir também, né? Isso é natural, isso é uma coisa... Uma coisa prática, puxa a outra, né? Exatamente, né? Então, quando a gente trata uma cidade ou uma vila com respeito, né, a esse lugar, o próprio turismo, quando esse lugar tem essa tendência de turismo, vai chegar lá e vai achar o máximo, vai achar agradável, né? É diferente de um lugar que às vezes a pessoa não gosta, e, né? Como que o turismo vai acontecer? Então, quando você ama um lugar, o turismo vai amar também aquele lugar. Né? É verdade. Ô Hermanes, eu sei que você está com um pouquinho o seu tempo está um pouquinho corrido aí. Não, tá ótimo. Hoje está agradável, hoje não está aquele frio congelante. Frio, né? Tem feito muito frio, né? Nossa Deus. Tá bom demais.
Eu vi, né, pesquisei algumas coisas sobre. Já conheço o Ibitipoca Jazz Festival e tal. Nunca participei, mas virou uma marca, né? Tá convidadíssimo para estar. Não, vamos fazer uma força para estar lá, né? Vamos. Ô Emerson, mas aí eu vi que recentemente você concedeu uma entrevista lá pro Marcelo Juliano. O Marcelo Juliano te entrevistou? Sim, o Marcelo. O Marcelo é meu ex-companheiro de trabalho. A Transamérica. Lá na Transamérica. Foi ótimo lá. É. Eu gosto muito do Marcelo. Ele é músico muito bom, também, né? Cara? É músico também, né? É músico também, ele curte, conhece também a música, né? E eu falei, ô Marcelo, pô, a gente tá lembrando amigos de velhas datas, né? Não pode isso não. O Marcelo também, ele gosta de tocar, né? Ele gosta, ele curte. Aí o Zine também, Zine Cultural. O Zine Cultural tá apoiando a gente lá. A Itatiaia também, né? Itatiaia. Então tá bem legal esse ano. Temos os patrocínios, né? Porque o evento ele não acontece, né? Você pode falar aí, fica à vontade aí. A gente tem a Econgel, né? Que é a construtora lá, que patrocina todos os anos, e a Porto Velho Cerâmicas, né? De Três Rios ali. Ah, sim. E já é a segunda vez que eles patrocinam o festival, né? Então, sempre, todo ano é uma luta conseguir esses patrocínios, mas graças a Deus sempre o festival acho que dá uma credibilidade também, né? E eu vejo isso mais como o patrocinador, principalmente no jazz, né? Ele tem que ver o evento um investimento na cultura, né? Você está fazendo uma parte cultural e uma parte social muito importante no país, né? O lado, o resultado publicitário, ele é consequência desse investimento cultural, porque as pessoas estão vendo que as empresas estão apoiando cultura, estão investindo na cultura, porque se isso não tem, a cultura vai parar, porque fica inviável, né? Acontecer assim naturalmente, né? E o Ibitipoca Jazz Festival já virou uma marca, né? É uma referência, né? Então é legal a empresa linkar o seu nome com o evento. Isso traz resultados, né? Exatamente. Já tive uma empresa na área educacional. Eu sempre procurei também durante o ano participar sempre de coisas que envolvem educação, né? Sempre quando me chamam eu vou prontamente, sem custo nenhum. Então é importante eu fazer a minha parte para a educação, né? Hoje no grupo, às vezes eu toco aí, tem shows, tem eventos que a maioria dos músicos é a geração nova que está vindo, né? E são músicos de excelentes qualidades. Fico muito feliz de estar podendo participar na geração deles, né? Que estão vindo aí mais novos, né? Isso é importante, a gente misturar nessa turma toda. A velha guarda né? Exatamente. E todos os estilos, com essa juventude. Né? Sim. O Mamão, o Ivan Conte, esse baterista do Azimuth, né? Ele sempre falava, não, eu gosto de tocar todos os estilos. Ele sempre incentivou todos os estilos. Tudo que se você imaginar, apesar dele ter um rótulo muito grande no jazz, né? Teve uma participação, é o grupo mais antigo da história do jazz, né? Então, foi muito importante para a história do jazz o Azimuth. Está sendo, né? Que o Azimuth ainda existe. Mas, assim, o Mamão, o Ivan Conte, ele não tinha... preconceito musical. Ele fazia tudo, mas assim, não é fazer. Ele sabia fazer tudo. Ah, sim. Na bateria, né, e na percussão. Então, isso que era importante. Porque uma coisa, às vezes, você tem vontade, eu quero tocar um funk, eu quero tocar um samba, um pagode, mas você saber fazer isso bem feito, né? Tem que saber, Ele né? sabia fazer isso muito bem feito. Todos os estilos. Ô Hermanes, a gente está chegando ao finalzinho aqui, infelizmente. Obrigado aí pela presença, pelo convite. Foi uma honra aí ter. Eu só quero te fazer, para a gente encerrar aqui, só te fazer uma última pergunta. Como é que, nesses 25 anos de Ibitipoca Jazz Festival,
como é que a população ali do Arraial, de Ibitipoca, recebeu e recebe o evento? Eles, quando eu faço esses eventos na praça, a gente tem muito apoio deles, sabe? É muito importante isso. Principalmente do comércio local, né? Eles sempre foram muito solícitos, né? E assim, hoje, sempre que eu posso, eu tento ajudar em algum evento, né? Tem um trabalho que eles fazem, um evento que eles fazem muito bom lá, que eu gosto muito, eu sempre vou e sempre ajudo, é a Festa de Santo Antônio. Eu Sim. adoro aquela festa. Então, assim, eu acho legal que a comunidade lá é muito unida, né? Quando a gente tem oportunidade também do pessoal trabalhar com a gente, né? Quando tem essa possibilidade de fazer lá também, e sempre estar atuando junto com eles, né? Tem outros eventos, então são épocas diferentes, né? O festival realmente ele toma muito tempo nosso durante o ano, né? Pelo fato de eu fazer outras coisas também na área de arquitetura e de shows que eu faço também fora do festival, mas durante o ano a gente sempre vai pensando como vai fazer, o que vai fazer, né? E eu gosto sempre, durante o ano também, estar fazendo essa troca, né, de energia com a comunidade em Bitpoca, de participar dos eventos que acontecem lá. Então tá o ano Mas inteiro lá convivendo com a comunidade, né? sempre tem alguma coisa Sempre que acontecendo, possível, né? sempre que possível. Ah, que Eu bacana. gosto muito, e sempre que eu posso, eu faço, sempre que eu consigo a viabilidade, né, de patrocínios, eu gosto de fazer na vila, lá na praça, que é lá no centro cultural deles, lá na AMAI, né, que é a Associação de Moradores lá de Bitpoca, né? Dois lugares lá que a gente. São até patrocinadores nossos aqui. A gente faz as refeições lá no Restaurante Sabor Mineiro, ali na Isso, Vila, lugar espetacular. lá é E, muito bom. né, e a gente se hospedou recentemente lá no Chalé Paiol, um chalé todo de madeira, bem bacana. Ah, Tá já legal. nesse. O restaurante eles já apoiaram também a gente. A Mariquinha, né? É, É bem bacana. Comida caseira, bem mineira, né? isso, ótimo. Ô, Hermanos, te agradeço imensamente aí você reservar alguns minutos para bater um Valeu, papo com a obrigado gente. aí, Léo. Tá? E a Foi gente muito coloca bom. aqui o Fala Vencedor Podcast à sua disposição, à Que disposição bom. do Bitpoca Jazz Festival. Pode marcar a gente lá no nosso perfil, que a gente reposta, Vou compartilha, marcar. tá? E E, parabéns pela sua carreira aí de músico, tá? obrigado aí. E parabéns aí por esse evento tão importante aí, que é o Bitpoca Jazz Festival, que é uma marca super famosa. Exatamente. Está chegando. Tá chegando, Vamos né? lá, garantam os ingressos porque está chegando. É lá no ticket.com, né? Ticket. Ticket. Uniticket. Uniticket.com. Tá bom. Uniticket. Acessando lá, através do Zine também, através do site Tem um beatpocajazzfest.com, site também lá, bem bacana, tem todas as .br, informações. e o Instagram também, todos vão acessar o link lá da Uniticket. Tá bom. Abraço pra você, muito obrigado, Valeu, tá? obrigado aí pelo convite. E Tudo de sucesso. bom. Sucesso. Obrigado aí. Abraço, tchau, Tudo de tchau. bom. Igualmente. Boa noite. Boa noite.